Com a proteção de Deus, daremos início à 31ª sessão ordinária de 2018. Convido o primeiro secretário, o vereador Rafael Cademir Nisato, a proceder à chamada dos vereadores. Aldo Stefano. Presente. Fábio Pião. Presente. Juraci Donizete Martins. Presente. José Faquim. Presente. Osmar Isaac Pereira. Presente. Flávio Manuacmi. Presente. Rafael Nisato, presente. Rodrigo da Silva Miranda. Presente. Hermínio Realino Debetac. Presente. Havendo no legal e regimental, dou por aberto a presente sessão. Comunico a todos que a gravação do DVD de sessão extraordinária realizada se encontra no setor componente do site www.câmara-josé-bonifácio.sp.br. Iniciaremos a leitura da matéria constante do expediente. Pauta da 31ª sessão ordinária, 15 de outubro de 2018. Projeto de Lei número 40/2018, autoria do Poder Executivo, dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar e da outras providências. Indicação número 103/2018, autoria dos vereadores Flávio Manuacmi, Juraci Donizete Martins e Rodrigo da Silva Miranda, que reiteram ao senhor prefeito a indicação número 21/2018, que pediram proceder estudos para alterar a nomenclatura de monitor de educação infantil, creche, para professor de educação infantil, creche, no capítulo 4º, artigo 5º do quadro do magistério, alterando as classes de docentes, conforme descrito acima. Indicação número 104/2018, autoria dos vereadores Rafael Nisato, Fábio Pião, José Faquim, Hermínio Realino Debetac, Osmar Isaac Pereira e Aldo Roberto de Stefano, que solicitaram ao senhor prefeito proceder estudos para realizar a construção de uma ampla área de lazer no conjunto habitacional Luiz Facchini Sobrinho, incluindo academia ao ar livre para os moradores e visitantes daquela localidade. Indicação número 105/2018, autoria dos vereadores Rodrigo Miranda, Flávio Manuacmi, Juraci Donizete Martins, que solicitaram ao senhor prefeito proceder estudos no sentido de instalar iluminação pública com a máxima urgência na Avenida do IP, entre as ruas Luiz Madalena e Rua do Cedro. Indicação número 106/2018, autoria dos vereadores Fábio Pião, José Faquim, Rafael Nisato, Osmar Isaac Pereira, Hermínio Realino Debetac e Aldo Stefano, que solicitaram ao senhor prefeito proceder estudos seguindo as diretrizes do Plano Diretor Municipal, no sentido de autorizar a entrega de praças, brinquedos, bancos e demais equipamentos e acessórios nos futuros loteamentos em no máximo 1 ano ou em data mais conveniente, antes de habitação dessas localidades, objetivando a preservação dessas áreas de lazer a serem usadas pelos cidadãos. Para falar sobre a matéria lida do expediente por 10 minutos, com a parte de 1 minuto, usar a tribuna o vereador Fábio Marcelo Pião. Senhor presidente, os cumprimentos, todos os companheiros vereadores, boa noite. Casquinha, Pedro Laurindo, nosso público presente, em especial hoje aos nossos mestres, professores. E eu estive num culto no último sábado e eu vi a minha primeira professora, depois de muito tempo, a primeira professora que eu tive na minha vida, eu a vi no sábado, durante um culto, e a quem eu cumprimento também, que são aí grandes mestres que nos ensinaram, que nos conduziram durante toda a vida. Então, os cumprimentos especiais a todos esses mestres que fazem parte da vida de cada cidadão de todo o Brasil, de todo o mundo. Quero falar em especial agora da nossa indicação de número 106. Nós estamos solicitando ao nosso executivo, vou fazer uma leitura novamente aqui, na íntegra, para que a prefeitura, junto com o nosso plano diretor, junto com os loteadores do município e outros loteadores, a gente está solicitando o seguinte, no sentido de se estudar e proceder à entrega das praças, brinquedos,
bancos, paisagismos e demais infraestrutura e equipamento de praças e também de acessórios, nos futuros loteamentos em no máximo 1 ano ou em data mais conveniente. É uma referência apenas essa data de 1 ano ou uma data até maior. Antes, que os loteamentos sejam habitados nessas localidades de cada praça, objetivando principalmente a preservação dessas áreas de lazer a serem usadas pelos cidadãos. Então, quero agradecer Marco Bucater, que nos ajudou a desenvolver esse pedido aqui junto com a justificativa. Falei com o prefeito Dilmo sobre essa questão, procurei o pessoal da Parra Engenharia para ver se seria conveniente. Obrigado, Ayrton Santiago, que nos autorizou. O que acontece é o seguinte: Osmar, Rafinha, todo mundo aqui é testemunha. Nós temos, vou citar exemplo de 2 praças. Nós temos a praça aqui no bairro Júlio Quinto, que é a Praça Persídio Carli, né, seu Zé Faquim? Que nós demos aí há alguns anos a denominação. E as praças, antes do bairro já serem habitados, o pessoal vai lá, utiliza das praças à noite, né, Rodrigo? E já detonam as praças. Recentemente, a praça do bairro loteamento Nilson Mapelli. O pessoal começou a construir agora. E o pessoal já adotou aquilo lá, já colocou um apelido naquela região, acho que de Breu. Quer dizer, antes daqueles loteamentos serem construídos, habitados, a praça, os brinquedos, bancos, paisagismo já estão detonados. Então, na nossa indicação de número 106, para que a prefeitura, junto com os loteadores e com a aprovação do plano diretor, se reúna e coloca, vamos criar uma estrutura em cada praça, 1 ano e meio depois que tiver aí já da entrega do loteamento, ou depois que tiver determinado percentual de moradias prontas, o pessoal já habitando, para poder olhar, fiscalizar, entre aspas, para que a gente tenha uma praça realmente sendo desfrutada dos moradores, que a praça já está lá antes, já na entrega do loteamento, e que na prática não está dando certo mais. Elas estão sendo ocupadas. Eu passei na Júlio Quinto, na sexta-feira, tem uma casinha lá que a criançada sobe, toda pichada. Tantas garrafas. Nos bancos, fizeram queimadas em cima de cada banco, de vários bancos. Então, nos locais que ainda não estão habitados, isso está acontecendo. Então, a nossa indicação é que o loteador crie a estrutura, entregue a praça propriamente dita, depois de um certo período que já tiver com certo percentual de moradores já constituídos naquela localidade. Essa é a ideia aí, como uma preservação, principalmente objetivando a preservação desses locais que praticamente são áreas de lazer, aqueles locais um local de convivência que a gente chega, cada pai, cada mãe chega do trabalho e quer desfrutar de um local ali para a criança brincar, andar de patins e tudo mais, mas que na prática não está dando certo. Então, para que a nossa prefeitura, junto com os loteadores e junto com o plano diretor, se for viável essa indicação, que coloquemos em prática. Por enquanto, é só. Comunico que se encontra para votação nesta sessão a seguinte matéria: projeto de lei número 40, 2018, autoria do Poder Executivo, dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar e dá outras providências. Para falar até 30 minutos sobre a matéria a ser votada nessa sessão, com a parte de 1 minuto, usa a tribuna o vereador Aldo Roberto Steff. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, internautas que nos ouve através dos aplicativos, meu boa noite. Parabenizar a todos pelas indicações e também agradecer ao vereador Fábio por poder participar da indicação 106/2018. E ele disse muito bem a respeito das praças, que infelizmente, antes mesmo da entrega dos loteamentos, às vezes algumas praças já estão sendo danificadas. Eu acho que tem que haver aí
um diálogo entre o Executivo, o Legislativo, a Polícia Militar, para poder, é lógico, tem que resguardar o direito de todos de ir e de vir, mas a partir do momento em que se está danificando um bem público, aí já é questão de polícia, e eu acho que a polícia tem que tomar as devidas providências, porque é o dever zelar pelo bem público. Quanto ao projeto de lei 040/2018, é um projeto de lei que abre um crédito adicional suplementar no valor de R$ 5.772.022. É um valor alto, mas em conversa com o senhor Zé Real, ele esteve falando muito a respeito de todos os valores aqui que estão sendo suplementados. E o principal desse projeto aqui é que, quando o ano passado foi aumentado a folha de pagamento em torno de mais de 15%, que foi 10 e pouco por cento de aumento, mais 5% da lei do quinquênio, não estava no orçamento. Então, a Prefeitura hoje também houve aquela questão que se passou a vigorar de 1/3 do professor, que duas partes ele fica na sala de aula e uma ele fica fora. Isso também trouxe um aumento significativo para a folha de pagamento. E a Prefeitura, nós havíamos aprovado um crédito suplementar adicional à questão aí de 3 meses, e haveria necessidade de ser feito em outubro para poder pagar os funcionários para a folha de pagamento. Então, a maioria dos valores aqui, nesse projeto de lei, ele vem no sentido de cobrir a folha de pagamento. E outros valores maiores também é na questão da área da saúde, que a pasta da saúde hoje, segundo informações, e o que nos foi passado aqui também na reunião que nós tivemos aqui na audiência pública, ela está praticamente zerada, a questão da pasta da saúde. E chegaram alguns valores também que estão sendo usados nesse projeto de lei, que é a questão de 679 mil, que veio a mais do Fundeb, por incrível que pareça, esse ano acabou vindo a mais, então ele também está sendo aproveitado dentro dessa suplementação, e vários outros, eu não vou citar todos, porque são muitos aqui, mas na grande maioria, os valores aqui são destinados a cobrir a folha de pagamento, já pensando no 13º, e nós temos aí o pagamento de outubro, novembro, dezembro, e mais a folha, o 13º. Então, simplesmente, ele está trocando, remanejando de uma pasta para outra, valores que estão, às vezes, não estão sendo usados em alguma pasta, e o prefeito pede autorização para fazer esse remanejamento, mudando para 4 milhões e pouco, praticamente, é de mudança de uma pasta para outra, e se faz necessário. Então, votaria a favor do projeto, porque para dar condições de que o município possa fechar suas contas e fazer os pagamentos necessários. Por enquanto é só. Muito obrigado. Terminado o orador, coloca a tribuna à disposição por até 5 minutos cada líder de partido para parar de discorrimento sobre a matéria a ser votada, sem a parte, conforme o regime interno da Casa de Lei. Não havendo líder de partido interessados em falar sobre a matéria a ser votada, dando início à ordem do dia. Em votação única, projeto de lei número 40/2018, autoria do Poder Executivo, dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar e dá outras providências. Aldo Stefano. Sim. Fábio Peão. Sim. Juraci Donizete Martins. Sim. José Fachin. Sim. Osmar Isaac Pereira. Sim. Flávio Manuacmi. Sim. Rafael Nezato, sim. Rodrigo da Silva Miranda. Sim. Votado, o projeto foi aprovado por 8 votos sim, nenhum voto contrário. Terminada a ordem do dia, dando início às explicações pessoais. Usará a tribuna de explicações pessoais por 10 minutos, com a parte de 1 minuto, o vereador Osmar Isaac Pereira.
Boa noite a todos. Senhor presidente, vereadores, público presente, ouvintes da rádio. Vamos aqui falar um pouquinho hoje, que é um dia muito especial, o dia do nosso professor, né? E não podia esquecer a minha primeira professora, Leila Árabe Montanha, e no meio desse caminho, Virgília de Abreu, a filha do seu Oscar Tintureiro. É isso? Lá no Bananal, o Jura era mais moleque naquela época, não estudou junto comigo. Mas um abraço muito especial a todo o professorado, em nome de minha sogra, Benedita Firmino de Oliveira Garcia, a Dita Duqueiro, já aposentada. Em nome dela eu abraço todo o professorado de nossa região, com muito carinho especial. Também vou aqui falar do grupo do GEPOI. O GEPOI começou hoje a sua primeira aula inaugural, conversando com mãe de uma das moças participantes lá. Está gostando demais do início das aulas, e realmente vai criar cidadão, né? Cidadão com bastante educação, e sem falar que também vai ganhar um dinheirinho, né? Daqui 6 meses, pode-se dizer que vai criar a base para uma cidadania. Não só dar o dinheiro, não só dar o peixe, né? Vai estar ensinando a pescar também. Então, além de dar o dinheirinho para eles, nós vamos criar cidadão bonifaciano, que aqui tanto quer ficar nessa cidade, e para nós é muito importante isso. Eu vou dar uma boa noite especial hoje, que eu até falei para ela que eu ia falar, para a dona Hilda, a mãe do Bel, do Sapinho, da Cidinha e mais alguns. Esse boa noite especial, eu ia falar sobre um pouco de política. Uma coisa que anda me incomodando um pouquinho, sobre política, a política da nossa região, a política do nosso estado, a política da nossa União. As redes sociais, ultimamente, elas andam deturpando um pouco a política nossa. E eu percebi que quando você está em alguma mesa, se fala de política, começa o desentendimento. Porque só tem 2 candidatos agora, né? Já sai briga. Eu tenho o meu, você tem o teu, não posso falar nada. Então, o melhor é ficar quieto, principalmente quando a gente está em família. A política daqui a uns dias passa, né? E vai ficar o quê? Se você brigou seriamente com um ente querido seu, com um amigo ou com um companheiro de serviço. Isso tudo vai embora. Tomara a Deus que tudo isso que eles estão prometendo, eles vão cumprir. Para que a gente possa ter um país melhor, um estado melhor e um município melhor. Mas que isso não sobra resíduo algum para nossas famílias, para nossas amizades. Então, esse boa noite especial eu queria deixar com carinho para todo o povo bonifaciano e aqueles que aqui residem, para que não acredite muito em rede social e não se propaga as coisas sem confirmar, porque fala-se muito em fake news e às vezes o tom que você usa para falar de política com seus parentes, com seus amigos, às vezes não cria confiabilidade e desentendimento. Então, esse boa noite especial é para que alguém todos, aliás, né, reflita muito sobre isso, que a gente possa ter um dia melhor, uma amizade melhor, que as famílias fiquem mais unidas e que não se cria muito atrito com isso, porque tudo isso passa e a gente fica aqui. E a gente está do lado das pessoas que a gente gosta
e que não deixe isso ranhar, não deixa sequelas. E, mais uma vez, um abraço muito especial a todos os professores. Meu boa noite é só. Usará a tribuna de explicações pessoais por 10 minutos, com a parte de 1 minuto, o vereador Flávio Manoc. Boa noite, presidente, público presente, internautas e ouvintes da Vale FM. Primeiramente, eu queria falar sobre... Eu tinha feito um requerimento aqui e chegou a resposta do prefeito. Eu tinha feito algumas perguntas. Primeira, qual a distância da rodovia SP-425 até o início do bairro dos Machados? A resposta foi aproximadamente 2.030 metros. Oficialmente, por determinação da atual administração, não foi realizada nenhuma medição. Segunda pergunta, conforme a resposta do ofício 082/, quem solicitou o projeto de orçamento? Aí a resposta foi: a proposta técnica para elaboração do projeto orçamento em referência foi produzido pela empresa New Engenharia Projetos e Engenharia Única, e exclusivamente para o conhecimento particular desse subscritor, não tendo assim acarretando trabalho para a municipalidade qualquer custo financeiro. Quem é, a outra pergunta, quem é e qual função o funcionário municipal Nelson, que foi enviado o projeto de orçamento? Nelson trata do senhor Luiz Marques de Mendonça, engenheiro civil, fraterno amigo particular desse subscritor e de seus familiares, o qual não guarda nenhum vínculo funcional com a administração pública municipal e a quem se socorreu visando adquirir conhecimentos técnicos mínimos sobre o assunto em Testilha. Outra pergunta, a metragem de 26.400 metros quadrados que está no projeto orçamento corresponde a quantos quilômetros de comprimento e largura da vicinal? Corresponde a 2.200 metros lineares de extensão, ou seja, 2,2 quilômetros por 12 metros de largura. 12 metros de largura. Qual o número do empenho do pagamento para essa prestação de serviço? Aí a resposta foi: como se tratou de iniciativa particular do presente suportado por recursos financeiros privados, não houve emissão de empenho para o pagamento da apontada prestação de serviço. E por último, se tinha uma cópia do projeto, orçamento feito pela equipe de engenharia da Prefeitura Municipal. Aí ele colocou, conforme já informado para mim, que eu tinha solicitado se tinha esse projeto na equipe de engenharia, não tinha. Eu queria só comentar, então, a resposta do senhor prefeito está aqui, dada sobre o nosso requerimento, que foi aprovado aqui, no dia 24/9. Agora, a dúvida minha, 2.200 metros por 12 metros de largura, a vicinal são 7 metros. A vicinal não são 12 metros de largura, são 7 metros de largura. Ah, mas tem um acostamento, mas não tem a massa asfáltica no acostamento, o vicinal não tem. Essa é uma dúvida que eu fico. Mas, conforme agora eu peguei toda essa documentação com o orçamento dessa empresa, que enviou um projeto para o amigo do prefeito, então eu vou pegar esse projeto de orçamento, vou levar em 2, 3 empresas, para que eles passem um valor aproximado, um valor inclusive que se tivesse uma licitação no município, eles trariam de orçamento para cá. Então ficaria um orçamento, e aí a gente vai ver o real valor. Como eu falei aqui, no jornal tinha sido publicado um valor de 4 milhões para fazer 7 quilômetros, e aqui a resposta tinha sido que ficaria 2.600.000. Então vamos levar em algumas empresas que participam dessas licitações, que realmente eles fazem esses trabalhos, para a gente ter uma ideia também do orçamento deles, porque aqui foi um amigo do atual prefeito que pegou o orçamento através de uma outra empresa, e a equipe de engenharia não tinha nem conhecimento de nada disso aí. Então aqui é a resposta do ofício.
Segunda coisa, sobre o projeto que veio hoje da suplementação da prefeitura, uma coisa que me chamou um pouco a atenção foi o quê? Tá vindo uma suplementação para a Câmara Municipal. Essa suplementação para a Câmara Municipal, quando ela precisa ser feita, ela é feita pela mesa diretora. A mesa diretora faz o projeto, coloca em votação. E eu quero deixar uma coisa bem clara, principalmente para os funcionários da Câmara Municipal, porque foi feita reunião falando que vereadores da mesa diretora, no qual eu faço parte, o vereador Rodrigo Miranda faz parte, o vereador Rafael Nisato faz parte e o presidente da Câmara Municipal faz parte, fez reunião falando que a gente não queria colocar em votação, que não ia colocar em votação. Então eu queria deixar bem claro que isso é mentira. Eu quero que algum dos vereadores aqui que faz parte da comissão, da mesa diretora, fala que dia que foi convocada uma reunião com a mesa para falar desse projeto. Que dia que foi feita uma reunião com a mesa diretora para falar dessa suplementação que precisaria aqui para pagar férias de funcionário, hora extra de funcionário. Então é mentira de quem falou na reunião com os funcionários que alguns vereadores da mesa diretora não queria colocar em votação e não ia assinar o projeto, então não poderia ir. Então quero deixar uma coisa bem clara. Mentirosos são vocês que falam isso na reunião. Bom, queria também agora dar os parabéns pelo Dia dos Professores, porque cada um tem a sua criação, a sua índole, graças aos professores mais novos, aos professores mais idosos, aos professores antigos, aos professores que já faleceram. Então eu queria dar meus parabéns aos professores. Queria também falar do orçamento também que veio para cá, que eu acho que é a segunda ou terceira vez que vem projeto da prefeitura para suplementar a cultura. Era um orçamento inicial de R$500 mil, foi feita a festa da cidade, acho que ele levou para 900 mil, para 1 milhão, e nós estamos fazendo isso. Isso é o quê? É uma festa da cidade que custou quase R$1.200.000. Eu sou a favor da festa, sem dúvida, desde que tenha recurso. Agora, esses 700 mil de suplementação está saindo de algum outro lugar. Agora, a festa da cidade foi quase R$815 mil gasto pela prefeitura, mais o valor que a Santa Casa gastou também, que é quase R$300 mil. Então, a festa não custou R$800 mil, a festa custou quase R$1.200.000. Numa época dessa, sou a favor da festa. Acho que a festa tem que ser, os trabalhadores, os munícipes, eles precisam da festa. Agora, vamos lá, até o ano passado todo mundo, o município onde já se viu gastar, e não sei o quê, e esse ano também, o valor que deu a festa. Beirou R$1.200.000 o custo das festividades do Juninão. Beirou R$1.200.000. Então está fazendo suplementação de cultura, da cultura, porque não tinha nem orçamento para pagar funcionário da cultura, para pagar telefone da cultura. E já é a segunda ou terceira vez que a gente suplementa a cultura. Então, eu também queria falar sobre isso. Então, volto a parabenizar todos os professores. E Osmar, sábia as palavras suas hoje, de falar de política, saiu daqui de um lado, porque dentro daqui da Casa de Lei isso não acontece. Então eu acho que a gente tem que pensar realmente no município, e não só na gente e só algumas pessoas que fazem isso e tentam queimar algumas pessoas, alguns vereadores. Isso não é correto. Isso não é correto. E isso acontece aqui dentro, não só aqui dentro da prefeitura também, com os familiares, com tudo. Então a gente tem que parar com isso. Todo mundo tem que respeitar a opinião de todo mundo. Todo mundo. Tá? Muito obrigado, boa noite. Usará a tribuna de explicações pessoais por 10 minutos, com a parte de 1 minuto, o vereador Rodrigo da Silva Miranda. Boa noite, presidente, nobres colegas vereadores.
Em nome do Irineu, boa noite, público presente, internautas, rádio ouvintes, meu boa noite. Queria falar um pouco aqui sobre a minha indicação, 105/2018, para que o senhor prefeito proceda, venha o orçamento do município, as condições de fazer a instalação de iluminação pública na Avenida do IP, que entre a Luiz Madalena e a Rua do Cedro. Às vezes, quem não conhece, é o prolongamento da Avenida Monsenhor. Quando chega na Piratininga, ela se transforma em Manuel Rodrigues Santana, depois ela vira no IP. E ali temos 2 quarteirões que não tem iluminação pública, e os vizinhos no qual moram acima dessa avenida, os vizinhos vêm reclamando que ali está sendo usado durante a noite para carros estacionam ali, para uso de drogas, práticas de sexo e muitas mais coisas. E eles têm medo, às vezes, até de sair ali na calçada, devido não sabe o que está acontecendo do lado da casa dele, ouvindo os barulhos. Então, eu gostaria que o senhor prefeito visse aí com carinho, se tinha como fazer a instalação aí de iluminação pública nesses... 2 quarteirões só de avenida que não tem a iluminação. Os demais quarteirões ali, tanto a Monsenhor quanto a Manuel Rodrigues, são todas iluminadas. Gostaria também aqui de falar um pouco com o senhor prefeito, secretária de saúde, chefe das ambulâncias. Nós vimos aí um vídeo, o senhor prefeito gravou, que foi adquirido mais 2 ambulâncias de grande porte para Zé Bonifácio. Eu gostaria que eles vissem com carinho a possibilidade de uma dessas viaturas adquiridas recentemente ficasse de plantão na Santa Casa para remoção de pacientes daqui para São José do Rio Preto, no qual a nossa Santa Casa só tem um atendimento de urgência e emergência, não se interna, muito pouco. Então tudo se transfere. Eu tive 2 problemas com transferência, porque tudo tem que ser com o SAMU. Então acho que deveria conversar. Tive uma reunião com o senhor prefeito há um tempo atrás, todos os vereadores, falei sobre o SAMU, que teria que estudar melhor essa situação do SAMU, que eu acho que é muito mal, o contrato é muito mal elaborado. Não é do prefeito agora, nem do ex, é do anterior. É a época de Pedro Brandão para cá, que foi feito, eu acho que o SAMU. Tudo tem que se transferir pelo SAMU. A minha avó, vou falar porque aconteceu comigo, tá? Há 20 dias atrás, até um pouco mais, se sentiu mal, aos 87 anos, ficou internado um dia aqui, foi só afundando, necessitou de uma transferência para São José do Rio Preto. Pediu a regulação, liberou a vaga em Rio Preto, ela ficou em Bonifácio 2h30 esperando o SAMU para levar ela para Rio Preto, porque não podia levar com outra ambulância. Não tinha ambulância para levar. Tudo bem, esperou, transferiu. Por quê? Porque o SAMU estava em Rio Preto, voltou, levou um outro paciente que estava na frente, no acidente, depois que foi minha avó. Quinta-feira agora, minha avó teve um AVC, 87 anos de idade. Foi para a Santa Casa por volta das 5h20 da tarde, o doutor ficou lá, eu cheguei de Rio Preto, fui até lá, falei, doutor, vamos me encaminhar. Ele falou, eu também acho melhor, não tem recurso aqui. Demorou 1 hora para ele ver que aqui não tinha recurso para segurar minha avó com 87 anos de idade, com AVC aqui dentro. Aí falei com ele, doutor, vamos me encaminhar, eu trabalho no hospital, eu consigo alguma coisa lá para ela, com certeza. Então vamos encaminhar. Fez o encaminhamento, regulou, por volta das 6h30 da tarde, 6:45, regulou. Só que antes da minha avó, tinha uma criança de 3 anos passando com crise convulsiva, tinha que ser transferido para São José do Rio Preto. Ficou na fila minha avó. Só que aí deu 7 horas, foi trocar, o SAMU estava em Rio Preto. O SAMU chegou de Rio Preto, foi trocar plantão, vai daqui, vai dali e tal, trocou o plantão, encostaram a viatura 7h15 passado para transferir a criança primeiro, depois a minha avó. De repente, estamos esperando lá, aguardando, vai transferir e tal. A ambulância saiu, a ambulância do nosso município saiu da porta da Santa Casa às 7h20 da noite, somente o motorista para ir a São José do Rio Preto buscar uma alta. Tá? Não podia levar ninguém. Foi vazia, batendo carroceria, que nem falou outro, somente com o motorista buscar uma alta. Ao combustível que foi lá, gastou. Aí o SAMU foi. Bom, o SAMU chegou, foi pegar a criança, o doutor tinha errado um documento da criança, não podia transferir a criança. Bom, nessa aí minha avó levou vantagem. Minha avó foi transferida. Saímos com a minha avó daqui, era 7:50 da noite.
Minha tia foi com ela, eu fui de carro atrás. Bom, beleza. Chegou lá, descarregou minha avó, ajeitou isso aqui e tal. O SAMU saiu de lá, já era 8:45 por aí, para voltar em José Bonifácio, pegar uma criança de 3 anos de idade, tendo crise convulsiva na Santa Casa, ainda às 5 horas da tarde, que deve ter saído daqui 9:30 da noite, beirando 10 horas da noite. Ficou 5 horas para fazer toda essa transferência. Então, senhor prefeito, coordenadora de saúde, chefe da ambulância, vamos sentar com quem tem que sentar, com o SAMU, onde for, e vamos registrar uma ambulância nova dessa para fazer esse tipo de serviço. Porque está uma falta de respeito, uma falta de vergonha o que está acontecendo com o nosso SAMU dentro do José Bonifácio. Ele está aí só para fazer as transferências dos pacientes e se demora de 2 horas a 2h30, até mais, para transferir um paciente aqui para lá. A minha avó, com AVC, a gente tem um processo que é feito, se chama a janela do tempo de AVC. Dona Tereza, a dona Dirce do seu Zé Faquim teve um AVC. Quando esse paciente tem a crise do AVC, se a gente conseguir fazer o socorro desse paciente em menos de 4 horas, chegou na Santa Casa, faz o atendimento, detectou no AVC, põe na ambulância, vai para Rio Preto, chega lá, é feita a medicação, um anticoagulante, não deixa sequela. O paciente sai sem sequela. Entendeu? Nesse caso, a minha avó, devido à idade dela, 87 anos, toda debilitada de saúde, eles não fazem a medicação. Tá? Só que a minha avó perdeu aqui dentro de Bonifácio 2h30 da janela dela. Se é um paciente jovem, quando chega em São José do Rio Preto, estourou o tempo. Esse paciente vai ficar sequelado, às vezes pode ficar numa cama pro resto da vida. Um jovem de 40, 50 anos de idade. Então, senhor prefeito, coordenadora de saúde, chefe da ambulância, vamos pensar direitinho, porque uma hora pode ser um parente de vocês nessa situação e leva aí problemas maiores. A parte é Flávio Manoac. Concedo. Obrigado da parte. Lembrando que a gente fez um projeto, uma emenda, eu não lembro, para aumentar o valor de repasse em R$200 mil no ano, eu, você, o vereador Jura. Só que como era inconstitucional, que teria que partir da prefeitura, foi dado um parecer aqui que era inconstitucional, não deixaram colocar em votação, e o prefeito. Por que era aumentar esse valor? Hoje, teve essa semana as reclamações da Santa Casa foram várias. Uma pessoa que chegou com um besouro no ouvido, o médico que estava de plantão examinou, falou que era uma infecção no ouvido e liberou. E a pessoa reclamou, achou ruim, falou: doutor, é o meu ouvido, eu estou vendo que tem um bicho. Aí ele examinou de novo, tinha um besouro lá dentro. Isso que dá pagar um plantão barato para médicos. Porque aí os médicos que vêm para cá, não é que eles não são capacitados, eles não têm uma experiência para suportar um pronto-socorro que aparece de tudo. Então era para que se pagasse mais um pouco o valor, para que tivesse médicos com mais experiências para atenderem os nossos munícipes. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador, pelas palavras, acho que bem colocadas. E realmente também tive reclamação do nível de médico que nós estamos tendo no pronto-socorro. Inclusive, falando sobre atendimento no pronto-socorro, nesse mesmo dia, na quinta-feira, eu estou lá na recepção da Santa Casa, aguardando a transferência. O médico sai para chamar o paciente para ser atendido, falando no celular. Uma falta de respeito que lá. Ele saiu falando no celular no ouvido e chamou o paciente, e o paciente entrou seguindo ele, e ele falando no celular, continuou, eu fiz questão de acompanhar, ele foi até o consultório falando no telefone, celular no ouvido, e o paciente andando atrás dele que nem um besta. Isso aí é uma falta de respeito também. Então o nível nosso de médico no pronto-socorro é zero, devido à falta de cobrança da administração da Santa Casa, do diretor clínico e de quem contrata esses médicos. Realmente o plantão é barato, os médicos que vêm para cá são mal remunerados e são sem experiência. Então, senhor prefeito, senhor provedor, vamos procurar melhorar a nossa saúde, porque sem saúde e educação e esporte, nós não temos nada de Bonifácio. Gostaria também aqui parabenizar todos os professores pelo seu dia, esses guerreiros, esses batalhadores que ajudam nós a educar os nossos filhos e dar uma qualidade de vida para essas crianças. Eu sei que muitos professores fazem muito, mas muito pelo filho dos outros, educa muito mais que o próprio pai e a própria mãe.
e são desrespeitados moralmente e financeiramente. Então, parabéns a todos os professores e professoras, que vocês são uns guerreiros e uns batalhadores. E hoje é só e boa noite. Usará a tribuna explicações pessoais por 10 minutos, com a parte de 1 minuto, o vereador Aldo Roberto Steff. Gostaria de agradecer ao senhor Luiz Valdo Cardoso Menezes, mais conhecido como Baianinho, né, que esteve aqui antes do início da sessão. Trouxe um convite aqui para todos os vereadores para o dia 19/10, às 14h30, aqui na Câmara Municipal. Com alegria e satisfação, convido Vossa Senhoria para a apresentação de teatro que será realizado pelos alunos da Escola SESI. E na oportunidade estaremos abordando o tema coleta de lixo e óleo vegetal. Vossa presença é de extrema importância. Então, o convite também a toda a população, no dia 19/10 de 2018, às 14h30, aqui na Câmara Municipal. Agradecemos o convite e a lembrança. Muito obrigado. Estava conversando com o Fábio também, esse final de semana a gente deu uma passada lá na Praça Sebastião Pereira Lima, encontramos inclusive o Ayrton Santiago, e a intervenção lá no local já começa a surtir efeito mesmo, só que houve necessidade de tirar algumas árvores que estavam com sérios problemas e poderiam inclusive causar acidente. Na praça a gente já viu bastante família, né, Fábio? E a gente conversou que realmente tem que se fazer algo ali, está sendo feito com recursos próprios. Haviam várias famílias, várias crianças brincando na praça, e a gente ficou sabendo também através do Ayrton que nos próximos dias vai haver o replantio de árvores, vão colocar árvores já num porte adulto, tentar umas mudas maiores para poder melhorar a qualidade da praça. Além do que também já existe, parece que um projeto em andamento, tem um projeto para se instalar no final do ano uma feira de artesanato local, mas artesanato, né? Ainda estava conversando com o Fábio falou, não, Aldo, será de artesanato mesmo local, nada de pirataria, né? Porque nós não podemos transformar. Eu acho que uma feira de artesanato local, dando oportunidade para as pessoas divulgar seus produtos locais ali na praça, acho que é bem interessante também. Serão colocados 50 novos bancos, 15 lixeiras e o piso também será recuperado. Eu acho muito interessante, com recurso próprio, a administração está tentando melhorar a qualidade de vida do bonifaciano e melhorando muito aquela praça que é muito movimentada. Também ficamos sabendo que a prefeitura já está amanhã, 2 servidores municipais vão para São Paulo fazer treinamento para o programa Via Rápida. É um programa do que o governo do estado, o governo atual, prometeu para José Bonifácio, mais uma vez, mais uma obra, mais um programa que pode vir para José Bonifácio. 2 servidores municipais vão até São Paulo fazer um treinamento e, se Deus quiser, será implantado Via Rápida aqui em José Bonifácio também. A prefeitura também recebeu 2 novas ambulâncias, foi comentado aqui, 2 ambulâncias grandes, e vão chegar até o final do ano mais 2 ambulâncias, que foram inclusive emenda do deputado Orlando Bolsoni, que deve chegar até o final do ano mais 2 ambulâncias. E conversando também, hoje eu perguntei, fui informado que os caminhões de lixo, 2 caminhões novos de lixo, até sexta-feira deve chegar também, caminhões com capacidade, se eu não me engano, para 19 toneladas, caminhão truque, para 19 toneladas, vai melhorar muito a situação da coleta de lixo em José Bonifácio. E nós fizemos semana passada um pedido e torno a reiterar que os órgãos competentes da prefeitura possam incentivar os moradores a que façam a reciclagem, que coloquem o lixo no dia certo, que é o que a prefeitura estipulou, e que a prefeitura possa fazer programas também para incentivar a população a caprichar na hora que coloca o lixo na rua, colocar material reciclado no dia correto, que isso facilita muito a vida das pessoas que vivem que fazem a separação do material reciclado, e várias famílias sobrevivem desse lixo reciclado. Então, eu acho que a gente pode muito bem, nós como moradores, dar um exemplo de cidadania na questão de como colocar o lixo na rua, colocar no dia certo, colocar separado.
Também fiquei sabendo hoje que provavelmente até o final do mês, provavelmente dia 27, deve começar no bairro Santa Maria, programa Cidade Melhor. A gente já havia comentado aqui, é um programa que vai fazer um trabalho especial nos bairros. A prefeitura vai concentrar, no mínimo ali durante uma semana, todos os esforços naquele bairro, limpeza do bairro, poda de árvores, das árvores que a prefeitura é responsável, a questão de ver as carteiras de vacinação, a pintura de solo, placas de sinalização, pintura de solo. Eu acho muito interessante, tomara que dê certo, porque é um mutirão que vai acontecer no bairro, e com isso a prefeitura coloca assim, todos os funcionários que ela pode disponibilizar para trabalho, desse tipo de trabalho. Eu acredito que deve funcionar, e no final vai ser feito um domingo especial com os moradores, com as crianças, e de vacinação, aferição de pressão, questão de diabetes. Eu acho muito interessante e tem tudo para dar certo. E vai deixar o bairro mais bonito, mais pronto para os moradores. Vamos torcer para que tudo dê certo. Existe uma lei municipal, a 3317, de 2007, que ela institui o Dia Municipal dos Trabalhadores da Área da Educação, e que deve ser comemorado anualmente, sempre no dia 15 de outubro. Eu havia comentado com os vereadores, a gente ia fazer uma moção de aplauso hoje para um professor, para uma pessoa da área da educação, mas infelizmente devido ao feriado, a gente não conseguiu apresentar o projeto, mas acredito que mesmo o Dia dos Professores sendo hoje, mesmo o projeto falando que é o dia 15 de outubro, a gente vai, se Deus quiser, para a próxima sessão fazer essa moção de aplauso. Que é muito interessante, porque hoje é um dia muito, muito, muito importante e que tem que ser muito comemorado, que é o Dia do Professor. Que se não existisse o professor, não existiria o médico, não existiria o advogado, o juiz, o promotor, os ministros do Supremo Tribunal Federal, todos passaram por um professor, tiveram ensino fundamental, ensino médio. Então, infelizmente, hoje a gente assiste no país uma situação de descaso com o professor, descaso com o funcionário público da área da educação, e basta se ver que nós estamos aí com 20 anos de PSDB no governo de São Paulo. Basta perguntar para um professor, perguntar para um policial, perguntar para um funcionário público, o achatamento que teve no salário dos professores, principalmente da rede estadual. É muito triste isso, e mais além do que a questão salarial, desse achatamento que os professores da rede, principalmente da rede estadual, têm passado, é a questão da falta de valorização do professor, é a questão de que hoje o professor se sente inseguro, o professor sendo agredido, e a gente, infelizmente, não vê por parte do poder público, principalmente estadual, e das leis, não existem leis, e hoje um aluno acha que tem o direito de fazer tudo, e infelizmente o professor sendo massacrado na sala de aula. Tomara a Deus que isso mude, tomara a Deus que os professores possam ter salários dignos, porque se nós não tivermos uma educação de qualidade, nós não vamos ter um país pujante, um país que vai crescer. Nós temos que ter uma educação de qualidade para que o jovem possa ter ciência, o eleitor, ele tenha noção, ele possa discernir o que é certo, o que é errado, e nós só vamos ter isso com uma educação de qualidade, e essa educação de qualidade passa primeiramente pelo professor. Condições nas escolas, condições boas, como nós pedimos reforma lá na Urânia, tem que se dar condições, mas acima de tudo, tem que se privilegiar o professor com boas condições salariais, para que ele possa exercer o seu trabalho com dignidade. E falando em professor, hoje eu vi um texto muito bonito, e que diz o seguinte, referente aos professores: ensinar é um exercício de imortalidade. De alguma forma, continuamos a viver naqueles cujos olhos que aprenderam a ver o mundo pela magia da nossa palavra. O professor, assim, não morre jamais. Rubens Alves. Meu boa noite, muito obrigado, parabéns a todos os professores e professoras que prestam um serviço digno a todos nós, a todos os brasileiros, e que possam ser mais compreendidos, melhores remunerados, para que possam exercer a sua profissão com
com uma qualidade ainda melhor do que já fazem. Muito obrigado e boa noite. Terminadas as explicações pessoais, comunico a todos que a próxima sessão ordinária será realizada dia 22 de outubro de 2018. Agradeço a presença de todos, dou por encerrada a presente sessão.